Ontem eu tava reassistindo Stranger Things pra poder escrever um vídeo sobre a série aqui pra vocês, e entre um episódio e outro eu acabei cometendo o grave erro de abrir o Twitter. E sim, eu ainda falo Twitter, eu não consigo falar X, não dá pra me acostumar. E nesse fatídico dia, o assunto do momento era um bilionário que tinha feito um Sig Heil pra uma plateia gigantesca, o aplaudindo por aquilo. Confesso que isso me fez sentir um mix de emoções, que iam desde o desespero de perceber que a única coisa que separa The Boys e a realidade são os super-heróis, até a raiva extrema de querer que ele e todos esses ratos que relativizaram esse gesto que ele fez tivessem o tratamento merecido feito pelo Donnie de Bastardos Inglórios. Tomado por esse sentimento de querer ver nazista tendo o que merece, eu fui reassistir esse filme. E mesmo após 16 anos, esse filme continua sendo uma obra-prima que vale muito a pena todo mundo assistir. Mas como eu sei que muita gente não vai querer fazer isso, eu resolvi vir aqui dar um resumo da história pra vocês e explicar o porquê eu acho que esse filme é tão necessário de ser visto hoje em dia. A primeira cena do filme consegue muito bem transmitir parte do terror que as pessoas perseguidas pelo regime nazista sofriam. Estamos na França, ocupada pelos nazistas, em uma casa de trabalhadores rurais, que ao longe vem a SS chegando. Para quem não sabe, a SS era uma organização paramilitar criada para perseguir e executar judeus e pessoas que se opunham ao regime nazista. Em uma cena clássica, logo conhecemos o general Hans Landa, que entra na casa do fazendeiro e logo pede um copo de leite, que sim, quando feito dessa forma é um símbolo claro de supremacismo branco, e acredite, todo mundo que você vê na internet fazendo esses tipos de apito de cachorro sabem muito bem disso. Conversando com o fazendeiro, Hans revela que eles estão atrás de uma família judia que vivia nas redondezas e acabou sumindo, e que existia uma grande suspeita deles estarem ali. E após uma gigantesca pressão psicológica, ele acaba conseguindo arrancar a confissão do fazendeiro. Sem pensar duas vezes, o coronel os executa cruelmente. Porém, uma garota chamada Shosanna acaba por conseguir fugir do local. E vale dizer que isso só foi possível por conta de um certo sadismo do general, que aparenta gostar muito de perseguir judeus. No segundo capítulo, que sim, esse filme é dividido em capítulos dentro de si mesmo, conhecemos o Tenente Aldo, que está liderando uma equipe paramilitar de judeus americanos chamada de Os Bastardos, que está ali com um único e exclusivo propósito: matar e escalpelar o máximo de nazista que conseguirem. E sim, o Ryan também estava lá. E na cena seguinte fica claro que eles estão tendo pelo menos uma certa efetividade, por conta do chilique que o Hitler dá ao saber o que eles estão fazendo. Outro aspecto legal desse filme é como ele retrata Hitler como um homem que age como uma criança patética e mimada, que, se baseando em relatos históricos, era o que ele realmente era. Hitler interroga um dos seus soldados que foram atacados pelos bastardos e conseguiu sobreviver. É aí que vemos como funciona o modus operandi desse grupo e acabamos a conhecer alguns dos seus membros. Entre eles, Hugo Stiglitz. Ele era um ex-militar nazista que matou 13 oficiais do alto comando do Terceiro Reich e foi resgatado pelos bastardos por levar jeito para matar nazista. É muito legal como esse filme não se leva tão a sério em alguns pontos, porém ele trata de temas muito importantes. Tudo isso sem perder o tom da história, que torna tudo bem legal. E lembra no começo do vídeo, quando eu falei que gostaria que esse bando de nazistinha de internet sofressem do modo de repressão do Donnie? Bom, esse é o Donnie e esse é o seu método de repressão. Hitler questiona o soldado como ele conseguiu sair dali vivo, e nos é mostrada a marca que os bastardos deixam em todos aqueles nazistas que conseguem sobreviver às suas investidas. Na cena seguinte nos é apresentada Shosanna, 4 anos depois do massacre da sua família. Ela é interpretada por Melanie Laurent, que eu só lembro por conta de Truque de Mestre, que é aquele típico filme ruim que a gente gosta, sabe? Mas enfim. Agora ela usa o nome de Emmanuelle, francesa, e é dona de um cinema daquela pequena cidade da França. E enquanto ela fazia a troca do letreiro do cinema dela, ela é abordada pelo Tenente Zoller, um militar nazista que ganhou fama por matar centenas de pessoas inocentes e virou um astro de cinema estrelando o filme com a própria história. Dá pra notar o quanto esse cara é egocêntrico, né? Ele acaba se encantando pela beleza de Shosanna, que por motivos óbvios apenas o despreza. E após algumas investidas sem sucesso, como nenhum facho com o mínimo de poder sabe receber um não como resposta, ele a convida à força a participar de um jantar ao seu lado, cheio de figurões do alto comando nazista, para impressioná-la. Dentre eles, o famoso ministro da propaganda nazista. Eles estão na cidade para a estreia do filme do Zoller, que é dirigido pelo próprio Goebbels. E Zoller, numa tentativa de agradar sua pretendente, sugere a Goebbels que a estreia do filme seja no cinema de Shosanna. Ele aceita a proposta e pede para que ela feche o cinema para a sessão de estreia, que contará com a maior parte do generalato nazista. O desconforto de Shosanna com toda a situação é bem nítido, o que não é para menos.
Porém, essa tensão escala absurdamente com a chegada de Hans Landa, que por ser o chefe de segurança da SS, precisa fazer algumas perguntas para a dona do cinema. A tensão de toda essa cena é completamente absurda, e tudo isso se dá muito pela atuação do Christopher Waltz, que, diga-se de passagem, caiu como uma luva nesse papel. No fim, ele não reconhece Shosanna, mas ela o reconhece, e ao voltar ao cinema, junto de Marcel, que era o seu funcionário e também seu amante, decide elaborar um plano para explodir o cinema com todos esses nazistas malditos dentro. E eles tinham uma arma perfeita, porque naquele tempo, filmes de nitrato eram tão inflamáveis que não se podia nem transportar de qualquer maneira por aí. E dentro de um cinema daquela época, haviam estoques gigantescos daquilo. Então, eles mal precisariam de armas para fazer o serviço. Após isso, somos mandados para a Inglaterra, onde o tenente... Michael Fassbender recebe a missão de se juntar aos bastardos para encontrar uma infiltrada no núcleo nazista. Chegando ao local do encontro, eles acabam tendo um infeliz imprevisto. Lá dentro do bar existe um grupo de militares nazistas bebendo e comemorando pelo nascimento do filho de um deles. Eles estão sentados juntos a Brigitte von Hammersmark, uma atriz muito famosa do cinema nazista e também a informante dos ingleses. Ela até tenta passar as informações que precisa passar aos bastardos, mas é impedida por 2 vezes. Na primeira, pelo mais novo papai da vez, que estava tietando e pedindo autógrafos. E na segunda vez, por um major da SS, aquele mesmo que levou a Shosanna à força. Ele acabou percebendo a diferença do sotaque inglês do Michael Fassbender e resolveu, no maior estilo SS, interrogar os 3 ali mesmo, com toda aquela marra passiva-agressiva. Toda essa sequência também já virou um clássico no cinema, e o estopim não poderia ser diferente. Todo mundo morreu. Acabou. Apenas a atriz, ferida na perna, sai viva depois de toda essa situação. Ela acaba informando ao Tenente Aldo que a estreia do filme agora irá acontecer em outro cinema, e que até o próprio Hitler estaria presente na estreia. Então eles elaboraram um plano quase que suicida para conseguir entrar na premiere do filme e fazer o que tinham que fazer. Hans, chegando ao local do tiroteio, encontra um autógrafo que Brigitte deu para um dos soldados bêbados e encontra também um dos seus sapatos, que acabou ficando para trás depois de toda a confusão. Finalmente chegamos na noite de estreia do filme. Brigitte chega junto de Aldo, Donnie e mais um membro dos bastardos que não é tão importante assim. O plano suicida deles é se passarem por convidados italianos que a Brigitte tinha levado para a cerimônia. Porém, eles não contavam que iam ser abordados logo de cara por Hans, que também fala italiano, o que acaba rendendo uma das cenas mais engraçadas desse filme. Sério, Brad Pitt nem se esforçou minimamente para tentar parecer um pouco um italiano. Gorlami. Ancora una volta. Hans, por saber que Brigitte estava envolvida no tiroteio, a chama para conversar em particular, enquanto os outros começam a dar início ao plano. Na sala, Hans revela que descobriu os planos de Brigitte e a mata sem pudor nenhum ali mesmo. Após isso, ele pede para seus homens capturarem o Tenente Aldo, que é colocado junto do Ryan, que também estava ali e tinha sido capturado em algum outro lugar. E em um caminhão, os dois são levados para um pouco distante dali. Chegando ao local onde eles foram levados, Hans confessa que sabe do plano, e que até pode deixar tudo acontecer sem interferir em nada, se ele receber os créditos pela ação que acabaria com a guerra, e fosse tratado como um espião infiltrado, para ser condecorado e tudo mais. Esse cara é um baita de um cuzão. De volta ao cinema, as coisas finalmente estão caminhando para o seu clímax. Zoller vai até a sala de Shosanna e, após ser recusado mais uma vez, ele parte para a fúria, como todo fascista costuma fazer. Ela finge finalmente ceder às suas investidas e, quando ele vira de costas, acaba o enchendo de bala. Porém, antes de morrer, ele acaba também matando Shosanna, ali mesmo. A essa altura, nada mais poderia ser impedido, e a grande atração da noite inevitavelmente começou. Após Shosanna se inserir dentro do filme, deixando claro que uma judia iria matar todos os presentes ali, Marcel ateia fogo nos filmes e começa o caos. Aproveitando a confusão, os bastardos infiltrados aproveitaram que já estavam ali e começaram também o seu trabalho. E aqui chegamos finalmente ao título desse vídeo, porque eu acho que esse filme deve ser reassistido por todo mundo. Não para conscientizar pessoas que relativizam as cenas nazistas, ou para ensinar para pessoas que gostam de nazismo que nazismo é errado. Não tem nada a ver com isso. Para mim, esse filme deveria ser reassistido por todos nós, para lembrarmos qual é o real tratamento que nazista merece. O fascismo não age na base da conversa, eles estão esticando a corda cada vez mais, e se eles não sofrerem as consequências de maneira correta, poderíamos caminhar para um nazismo 2.0 à moda Tio Sam. Não existe tolerância com o intolerante, o mal deve ser cortado pela raiz, e eu acho que as pessoas precisam mesmo voltar a lembrar disso. E o General Hans?
Bom, como o Aldo não poderia passar por cima das ordens dos seus superiores, ele não o mata. Porém, ele deixa pra ele uma marca que ele e ninguém nunca vai poder deixar de notar. Ele sempre vai ser lembrado como o nazista maldito que ele sempre foi. E o filme acaba assim. O Tarantino sabe fazer um filme legal. Mas enfim, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Esse canal agora é sobre cinema, mas eu realmente queria falar sobre esse assunto. Eu não poderia deixar de falar sobre isso. Mas na semana que vem, eu prometo que trarei pra vocês uma análise completa de Stranger Things. E eu espero de verdade não me distrair no meio do caminho e acabar trazendo um outro vídeo sobre alguma outra coisa. Eu queria também agradecer a todo mundo que tá chegando no canal. Esse canal tá crescendo bastante e graças a vocês eu tô conseguindo ter motivação pra continuar fazendo vídeos aqui. Então considerem se inscrever no canal, compartilhem com seus amigos que concordam que nazi bom é nazi do bando terra. E até a próxima. Se cuidem.